leitores de plantão, tudo bem com vocês? Meu nome é Rita e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no YouTube. E hoje nós vamos falar de um livro que eu não tenho nem palavras. Então roda a vinheta que hoje nós vamos bater um papinho sobre O Presente de Childs. Você já pensou o que aconteceria se existisse um ritual que transformasse o mais fracassado dos caras, o mais azarado, no mais sortudo do mundo? É exatamente isso, é essa sorte, né? É esse presente que o nosso querido protagonista Jim recebe. Tudo que ele faz, não importa como ele faça, vai dar certo. Ele está fadado a acertar e ser feliz da vida. Só que tudo que vem fácil, vai fácil, né, gente? Acaba que, pra ser tão sortudo, o Jim acaba tendo que pagar um pequenino preço, né? Nada de graça, nem injeção na testa de graça. Imagina um presentão desses. Só que quando ele para pra pensar que não vale a pena correr esse risco, Jim vai atrás das respostas e é aí que a nossa história irá desenrolar. Durante toda a narrativa, nós somos levados do passado para o presente, contando a história de uma figurinha muito importante chamado Childs. Lembra de onde eu falei do Childs? Lembra? No nome do livro. Isso mesmo, O Presente de Childs. Então, o nosso queridíssimo cara que tem um nome no livro, ele é importante, vocês perceberam, né? Ele é ninguém mais, ninguém menos que o pai do Jim, o nosso protagonista. Então a gente vai acompanhando a vida do Childs e a vida do Jim, assim como a da Haley, que é a filha do Jim, ou seja, a neta do Childs. Fez sentido? Espero que sim, porque não é muito difícil. Então a gente vai acompanhando o passado do Childs, né? A infância dele, quando ele tá adulto já, ele trabalhando, e enquanto acompanhamos o Jim na fase adulta e a Haley na fase adolescente dela, né? Só quero curtir. No começo, eu tava um pouco confusa, porque pra mim, o Jim é o protagonista. Então não fazia sentido a gente visitar o passado dos Childs. Só que esse autor, eu acho que fazia tempo que eu não me deparava com uma leitura tão bem desenvolvida assim. Pode parecer exagero o que eu tô falando? Pode, mas o cara não dá ponto sem nó. O Paulo Capivara não dá ponto sem nó, entendeu? Por isso que, sim, tem uma razão para nosso queridíssimo Childs ter o nome no livro. Tem uma belíssima razão pra gente visitar o passado e o presente. E eu acho que é isso tudo que torna essa obra única. Como eu já disse antes, o Paulo Capivara tem uma escrita eletrizante, eu não tô brincando. Eu peguei pra ler esse livro num domingo e eu só acabei ele na segunda porque eu tive que dormir. Se eu não tivesse que dormir, eu tinha acabado esse livro no mesmo dia que eu comecei, tipo, com absoluta certeza. É um livro que vai te prender, que vai te deixar curioso, principalmente para entender essa questão do por que a gente está visitando o passado dos Childs com tanta veemência. E o Paulo Capivara, que é o nosso queridíssimo escritor, consegue fazer isso de uma forma magnífica. Então, parabéns do Hora da Resenha pra você, porque vale muito a pena ler. Eu disse que é uma leitura profunda, porque a gente tem muitas aprendizagens ao longo dela. A história se passa em ter tudo. Só que assim como você pode ter tudo em um momento, você pode ter nada também. Então a gente vê esses dois extremos. Esses dois extremos se conversam com frequência. Então o livro vai ensinar pra gente sobre como ter tudo pode corromper alguém e como alguém que não tem nada precisa se reerguer. Então a gente vê esses dois extremos, sabe? Um cara que tem tudo, que é super bem sucedido e é um lixo de ser humano, enquanto o que não tem nada vai lá, busca se reerguer, se construir, e quando parece ser o fim, não é. É só um ponto e uma vírgula. Então, essa foi uma mensagem muito importante que o Paulo trouxe aqui pra gente nessa obra. Por isso que eu citei que ela é profunda. E não é só isso, sabe? Eu acho que cada pessoa que lê esse livro vai entender a necessidade da gente parar e não guardar rancor, não guardar tanto ódio assim do próximo, porque a gente vai construindo o nosso castelinho aos poucos e vai conseguir chegar no topo sem problema algum. Por isso que eu favoritei essa obra, inclusive. Ela
me deixou de queixo caído. Porque eu acho que quando a gente começa um livro, a gente nunca vai pensando que vai ser o melhor livro da sua vida. Até porque, toda vez que particularmente eu, Rita, fiz isso, eu me decepcionei. É o caso de Ainda Sou Eu? Sim, é o caso de Ainda Sou Eu. É o caso de muito livro que eu li durante minha vida? Sim. Mas eu não tinha ideia do quanto esse livro ia me marcar, e ele me marcou, e eu acho que esse sim é o melhor tipo de leitura. A evolução do livro foi muito bem desenvolvida também. Como eu já disse, a gente vai nessa questão do passado e presente, só que tudo tem um nexo. A gente vai pro passado num momento específico porque tem uma brecha no presente que faz com que a gente volte. Então são essas brechas que tornam a evolução do livro muito bem sucedida. E o final? O final desse livro? O final desse livro não é surpreendente. Ele é inimaginável, tá? Eu não tô entendendo até agora o final desse livro, porque ele me pegou de uma forma, não dá pra entender. Só que com o final do livro, me veio uma crítica interna, uma reflexão interna, que eu sei a justificativa, sei, né, entre parênteses, porque a única pessoa que sabe mesmo é o escritor, mas eu imagino qual seja a justificativa, só que mesmo assim na minha cabeça não faz sentido. Porque, como o final que a gente teve, algumas coisas que foram desenvolvidas ao longo do livro não precisavam estar lá. Então, talvez tenha sido por uma razão que eu estou imaginando aqui, mas eu não posso terceirizar. Se vocês quiserem saber, me chama lá no Instagram. Inclusive, segue o Hora da Resenha nas redes sociais. Mas me chama lá no Instagram que a gente bate um papo e eu explico a minha teoriazinha. Mas eu não vou deixar por aqui porque eu tento ao máximo falar do livro sem dar spoiler. E se eu falar a minha queridíssima teoria, eu não vou só estar dando spoiler, como eu vou entregar o final do livro e vou estragar completamente a experiência pra vocês. Mas voltando, tirando essa questão de depois eu ter achado um pouquinho... Não precisava ter desenvolvido tanto uma história, né? Uma das vertentes se tinha aquele final. Mas tirando isso, é uma obra 100% excelente. Eu só tenho coisas positivas pra falar dela. A escrita é muito bem feita. A forma com que é desenvolvido os personagens, como a gente se apega a cada um deles, como a gente busca na história uma forma de aprender, de tirar algo dela, porque a gente não precisa, na verdade, a gente não precisa buscar. O livro faz com que a gente aprenda por si só. Mas eu preciso deixar aqui alguns avisinhos que talvez tenha gatilho pra vocês, tá? Porque a gente tem um caso de relação abusiva, então talvez, hipoteticamente, se você for sensível a esses conteúdos, dá uma pulada nas páginas. Vai ficar meio claro na hora que você estiver lendo, dá só uma pulada. De resto, é um livro super fácil de ser lido, não vou dizer levinho, porque não é levinho, tá? E não é pesado, é que o plot final desse livro, ele vai te desolar, ele vai te deixar sem chão, porque eu fiquei sem chão. Mas é um livro muito bem desenvolvido, muito dinâmico, muito gostosinho. Os personagens são cativantes, a história faz tudo sentido. E é muito interessante como tudo se entrelaça no final. Como tudo vai fazer sentido em algum momento da história. Como eu já disse, a gente tem as brechas, e essas brechas são, né, ocupadas, são... Tem um espacinho lá, ele coloca lindamente algo na história que vai fazer a gente, assim, encaixar e adorar. Por isso, eu super recomendo o presente de Shields. Ele tá disponível a um preço super acessível na Amazon. Se vocês quiserem saber um pouco mais da obra, eu vou deixar o Instagram do escritor aqui, mas tem o link para adquirir o livro na descrição. Eu super recomendo, de coração mesmo. Eu não ia fazer uma resenha tão boa, né, com tantos benefícios de um livro que eu não gostei. Foi uma leitura super rápida, dinâmica, fluida, que me marcou e eu tenho certeza que vai marcar você aí de casa também. E é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem se vocês já tinham ouvido falar desse livro ou não. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E seguir o Hora da Resenha em todas as nossas redes sociais. Até sexta-feira que vem. Ou não, né? Porque esse vídeo tá saindo numa segunda. Então até o próximo vídeo. E eu espero que vocês gostem do livro tanto quanto eu gostei. Um beijo e tchau! Ah, não deixa de seguir o escritor, tá? Eu vou deixar o Instagram dele aqui e eu quero ver todo mundo lá seguindo ele e dando amei no livro dele, tá? É isso. Beijinho, tchau!